Então, pessoal, nós falamos como adquirir, né? Como uma pessoa pega a depressão, né? Ou adquire a depressão, ou desenvolve a depressão. Agora nós vamos falar da forma de combater essa depressão, de como tratar essa depressão. Depressão, entre 80% e 90% das pessoas com depressão que são tratadas são curadas, né? Ou seja, de 100 pessoas que têm depressão, 90 são curadas. E 10% restantes têm a melhora do seu quadro. Ou seja, 100% tem algum resultado, ou melhora ou a cura total, né? Para mim curar essa depressão, nós temos algumas opções, né? Ou seja, primeira coisa, antes do diagnóstico de depressão, pessoal, com psicólogo ou psiquiatra, o paciente deve ter uma avaliação diagnosticada completa. O que é isso? Fazer exame de sangue, exame de fezes, urina, eletrocardiograma, eletrocefalograma. Para quê? Para não ver se é um problema físico, né? Pronto, identificou que realmente não é problema físico, que é depressão, aí o que acontece? Vá se fazer um questionário, né? Por quê? Para avaliar e identificar sintomas específicos, histórico médico e familiar, fatores culturais e fatores ambientais para chegar num diagnóstico porquê dessa depressão. Feito isso, aí sim vai começar o tratamento. Como? Medicação, né? Psicoterapia, terapia eletroconvulsiva, autoajuda e enfrentamento. O primeiro aí, que é a medicação, pessoal, a química do cérebro pode contribuir para a depressão de um indivíduo e pode influenciar seu tratamento. Por esse motivo, os antidepressivos podem ser prescritos para ajudar a modificar essa química do cérebro. Estes medicamentos não são sedativos, não é para a pessoa dormir, né? E são superiores ou tranquilizantes, né? Eles não são formados de hábito, né? O que é isso? Não é formadores de hábito. Você tem aquele hábito de tomar a medicação todo dia no mesmo horário, né? Geralmente os medicamentos antidepressivos não têm efeito estimulante em pessoas que não sofrem depressão, né? Ou seja, se você não sofre depressão, não adianta você tomar antidepressivo, porque não vai resolver de nada, né? Os antidepressivos, como por exemplo Rivotril e Fluoxetina, podem produzir alguma melhora na primeira e segunda semana de uso. Os benefícios completos podem não ser vistos por 2 a 3 meses. Ou seja, ele é a longo prazo, pessoal. Não é você começar a tomar hoje para amanhã você melhorar, não. Você vai começar a tomar hoje, para a segunda ou terceira semana apresentar uma melhora, para posteriormente, a 2, 3 meses, você ver uma cura ou uma melhora significativa nesse paciente. Se um paciente sentir pouca ou nenhuma melhora após várias semanas, seu psiquiatra deve alterar a dose da medicação, ou adicionar ou substituir outro antidepressivo. Em algumas situações, outros medicamentos psicotrópicos podem ser úteis. É importante informar o seu médico que o medicamento não está funcionando, né? Ou se você está tendo efeito colateral. Por exemplo, ele te dá um Rivotril, né? O Rivotril vai fazer o quê? Vai melhorar, você vai ficar mais animadinho e tal. Só que o que acontece? Com aquela medicação você está ficando mais triste, mais deprimido. Ou seja, está tendo um efeito colateral. Então você tem que informar o seu psiquiatra. O psiquiatra geralmente recomenda que os pacientes continuem tomando a sua medicação por 6 ou mais meses depois que os sintomas melhoram. Ou seja, com 4 meses você está curado, mas o seu psiquiatra recomenda você tomar ele há 6 meses para frente, né? É um tratamento de manutenção a longo prazo e pode ser sugerido para diminuir o risco de episódios futuros para certas pessoas de alto risco. Ou seja, pessoa que tem depressão de alto risco, ele pode cair em crise rapidamente. Então ele fica tomando uma medicação para não cair em crise, né? Psicoterapia, né? Às vezes é usada sozinha para o tratamento da depressão leve. Para a depressão moderada e grave, a psicoterapia é frequentemente usada junto com medicamentos antidepressivos, né? Terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das abordagens terapêuticas apontada como eficaz no tratamento da depressão. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é uma forma de terapia focada no presente e na resolução do problema. A TCC ajuda uma pessoa a reconhecer o pensamento distorcido e depois a mudar comportamentos e pensamentos.
A psicoterapia pode envolver apenas o indivíduo, mas pode incluir outros, por exemplo, terapia familiar ou casais podem ajudar a resolver problemas dentro dos relacionamentos mais íntimos. Terapia de grupo envolve pessoas com doenças semelhantes, né? Dependendo da gravidade da depressão, o tratamento pode levar algumas semanas ou muito mais tempo. Em muitos casos, melhoria significativa pode ser feita em 10 a 15 sessões. Ou seja, 10 a 15 sessões, pessoal, são 10 a 15 semanas. É uma sessão por semana. Então são 10 a 15 sessões, 10 a 15 semanas para você ter um resultado significativo. Enquanto a medicação é de 2 a 3 semanas, você já tem um resultado significativo. Mas a psicoterapia, ela é para grau leve da depressão, ela não é um grau avançado. Porque se for um grau mais grave, tem que se entrar com a medicação. Pode sim fazer psicoterapia aparelhada, mas tem que se entrar com a medicação, porque a medicação tem um efeito mais rápido, um melhor efeito em pacientes que está mais grave do que outros. Né? Então, mais leve você tem um tratamento, mais grave você tem outro tratamento para isso aí. Terapia eletroconvulsiva, né, pessoal? É um nome bem estranho, né? Até medonho, né? Eletroconvulsiva, né? Aí você, eletricidade, convulsiva, crise convulsiva, né? Juntar os dois, fazer um, deve ser muito interessante, não. A ECT é um tratamento médico mais comumente usado para pacientes com depressão maior grave ou transtorno bipolar, que não respondem a outros tratamentos. Trata-se de um procedimento feito sob anestesia geral, no qual pequenas correntes elétricas passam pelo cérebro, desencadeando intencionalmente uma breve convulsão. A ETC parece causar mudanças na química cerebral que podem reverter rapidamente os sintomas de certas doenças mentais. Pessoal, nós já ouvimos falar de tratamento de choque, né? E realmente tem o tratamento de choque. Só que esse tratamento de choque não é aquele choque que dá na pessoa, né? Então ele é feito de anestesia, tem que ir para um centro cirúrgico, tem que colocar o paciente sob observação. E ele só é feito em casos extremos, quando o paciente já está sem condições de cura, com medicação ou com psicoterapia. Então vai-se para a ETC, né? Que é a terapia eletroconvulsiva. Um paciente normalmente recebe uma terapia eletroconvulsiva 2 a 3 vezes por semana, um total de 6 a 12 tratamentos, né? Então, sim, ela é bem mais rápida do que a medicação, com muito mais sessões do que a psicoterapia. A ECT tem sido usada desde 1940 e muitos anos de pesquisa levaram a grandes melhorias. Geralmente é gerenciado por uma equipe de profissionais médicos bem treinados, né? Incluindo um psiquiatra, um anestesista, um enfermeiro e um médico assistente. Por que esse médico assistente tem que estar lá? Pessoal, porque se der algo errado, o médico já está lá para resolver o problema. Então, assim, ele é um tratamento muito perigoso. Ele não é um tratamento fácil, ele não é um tratamento de chegar e fazer e pronto, acabou. Não, ele é um tratamento muito perigoso que deve sim ser tomado muita conduta para não fazer um tratamento e, em vez de curar o paciente, levar esse paciente a óbito, né? Então, quando se faz esse tratamento com o paciente, ele tem que ter uma ciência, feito toda uma documentação, todo um acompanhamento por um familiar para não ter erros. E só é feito em casos extremos, onde medicação, psicoterapia não resolveu. Então, a eletroconvulsão vai tentar resolver. E algumas das vezes ainda não consegue se resolver com isso. Alguns efeitos colaterais podem acontecer, né? Usa corrente elétrica fornecida em um ambiente controlado para obter maior benefício, com um número menor de possíveis riscos, né? Então pode sim acontecer alguns efeitos colaterais, como dar uma crise convulsiva mais forte, né? E essa crise convulsiva evoluir para outros problemas. Autoajuda, né, pessoal? Essa autoajuda aqui é onde se encaixa mais na nossa profissão, que é a de técnico, né? Há várias coisas que as pessoas podem fazer para ajudar a reduzir os sintomas da depressão. Para muitas pessoas, o exercício regular ajuda a criar sentimentos positivos e melhorar o humor.
obter um sono de qualidade regularmente, manter uma dieta saudável e evitar o álcool. É um depressivo. Então, o pessoal que gosta de beber aí, ó, lembrando, tá vendo? Porque quando você bebe, você chora pelo seu ex, porque é depressivo, pessoal, depressivo. Então, vamos dar uma maneirada no álcool aí. A depressão é uma doença real e a ajuda está disponível com diagnóstico e tratamento adequado. A grande maioria das pessoas com depressão é superada. Ela supera aquilo lá, ela passa por aquilo lá, ela segue a vida dela, ela vai sem problema nenhum, pessoal, sem problema nenhum. Então ela passa por aquilo ali tranquila, é uma fase da vida, né, onde é tratada e curada e ela segue a vida dela normalmente. Ou seja, depressão, pessoal, é como uma doença, né? Ela é uma doença, é considerada uma doença. Antigamente não era, agora é considerada uma doença. Por quê? Porque ela precisa de tratamento, né? Tratamento medicamentoso ou tratamento via psicoterapia, autoajuda e demais, certo? Pessoal, algumas condições relacionadas que geram muita depressão, né? Depressão pós-parto, né? Depressão sazonal, também chamada de transtorno afetivo sazonal, transtorno depressivo persistente, né, previamente distimia, transtorno disfórico pré-menstrual, né, transtorno disruptivo da desregulação do humor e transtornos bipolares, né? Isso aí são transtornos que geram a depressão, né? Então, sim, nós devemos ter muita cautela nisso aí e procurar muito como evitar esse tipo de situação, certo? Então, pessoal, agora nós vamos falar também um pouco sobre como prevenir essa depressão. Recuperar-se da depressão é uma jornada longa e difícil, né, como nós vimos, é muito trabalhoso, medicação, terapias, né? Infelizmente, 50% das pessoas que têm um episódio importante de depressão irão ter recaídas. A probabilidade aumenta se você teve mais de um episódio. O risco de recaída pode variar dependendo da gravidade dos sintomas e do histórico familiar. O que é isso, pessoal? Se você não tiver um histórico familiar bom, né, tiver um histórico familiar bem conturbado, com brigas, né, pode trazer você a acarretar esses sintomas aí de depressão, né? E a gravidade de sintomas da depressão, né? Se você ficou muito grave, né, você pode também ter outras recaídas. A boa notícia é que existem alguns passos que podem ajudar a evitar as recaídas da depressão, né? Ficar atento ao excesso de trabalho, né? Exercitar-se regularmente, voluntariar-se, né? E evitar álcool e droga, manter uma atitude de gratidão. Né? Isso são alguns passos que você pode fazer para ter essa melhora de vida e prevenir a depressão. Né? O que acontece? Não é você trabalhar em 1, 2, 10, 20, 50, 100 mil empregos. É você saber trabalhar o quanto pode. Né? Enquanto permanecer ocupado não é um problema. Ter atividade demais muito cedo pode ser esse problema. O que acontece? Você chega no hospital, aí você assume a clínica médica, aí você acha que pode assumir o pronto-socorro, aí você acha que pode assumir o curativo, aí você acha que pode assumir a medicação. Então você fica louco dentro dessas funções. Então o que acontece? Quando você chegar na sua unidade de trabalho, que você optar por uma unidade, você fique só com aquela unidade. Né? Não tente abraçar as outras unidades. Ah, mas o colega não está dando conta. Tudo bem, o hospital que se responsabilize se o colega não está dando conta. Não é responsabilidade sua abraçar o serviço do colega. Porque se você sobrecarregar, você vai chegar a um pico de estresse. Esse pico de estresse vai gerar uma depressão, você vai entrar de atestado médico e vai faltar para o trabalho. Então é prejuízo para a empresa que você ajude o seu colega de trabalho. Sentir oprimido cria estresse. O estresse é um fator de risco para a depressão. Além disso, experiências estressantes podem tornar os sintomas de ansiedade e depressão ainda mais graves. O que é isso, pessoal? Você está trabalhando num lugar que você está insatisfeito, que você não gosta, né?
e está recebendo muita cobrança, então você acaba atingindo um pique de estresse por conta dessa cobrança, né? Contudo, é muito importante conhecer os próprios limites e tentar manter uma vida equilibrada, saber até onde você pode ir, até quando você dá conta de ir. Não, eu dou conta de exercer 2 funções, eu vou exercer 2 funções, eu dou conta de exercer só uma função, eu vou exercer só uma função. Aquele famoso ditado, melhor trabalho bem feito do que muitos trabalhos mal feitos. Então você faz um trabalho bem feito é melhor do que muitos mal feitos, né? Exercita-se com regularmente, pessoal, tenta se exercitar com regularidade, né? De Gerard Sanacora, um PhD, professor de psiquiatria da Universidade de Yale, o exercício parece ser um antidepressivo por si só e pode agir como um antídoto para o estresse. O que é isso, pessoal? Quando nós estamos estressados, nervosos, a gente faz uma caminhada, a gente sente melhora, né? A gente sente um alívio, uma tranquilidade mais. Então, pessoal, peguem o hábito. Tirem meia hora para você dar uma caminhada, né? Dar uma exercitada, né? Tira uma meia hora para você dar uma volta no parque, você vai estar num lugar bem arejado, bem tranquilo, uma volta numa praça, né? Sem aquela cobrança, não tem que fazer porque eu tenho que emagrecer. Não, aquela cobrança é a seguinte, não, eu vou andar, vou dar uma passeada, dar uma volta na praça, ver como é que está o movimento. Então isso aí vai diminuir o seu estresse e também a disfunção de você ter risco para uma depressão. Voluntaricie, pessoal, trabalhe, ajude o próximo, né? Tem um ditado que os antigos dizem que fala, bem se faz para quem faz, né? Ou seja, se você faz o bem, você se faz o bem também. Então tenta achar uma questão de voluntariado, ajudar alguém, que isso te traz uma satisfação muito grande. A nossa profissão tem alguns pontos que nos traz muita satisfação quando nós ajudamos o próximo, né? Então, assim, essa parte do voluntário, já é feita na nossa profissão. Quando a gente pega aquele paciente, ajuda aquele paciente, até mesmo a questão, o paciente quer ir no banheiro, você ajuda ele a ir ao banheiro, ele fica grato a você, e essa gratidão que você recebe é muito bom, né? Essas interações, elas liberam um hormônio chamado ocitocina, né? Que nos ajuda a ficar mais atentos, a cuidar dos outros, também nos ajuda a melhorar o estresse, né? Trazendo uma profunda sensação de felicidade, né? Evite álcool e droga, galera que gosta de beber, e ó, vamos diminuir a bebida, pessoal. Álcool mata. Álcool é um depressor, né? Quanto mais você bebe, mais deprimido você fica. Então, né, vamos lá, trazendo para nossa língua hoje. Quando você bebe, né, você fica triste, né? Então vamos ter uma atenção redobrada quanto a isso, né? Já que vai beber, beba consciente, beba menos vezes na semana, né? Porque assim, eu vou citar um exemplo para vocês aqui agora, né? A bebida, ela traz essa depressão. Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ó, Jorge Henrique e Rodrigo, a música de Copo em Copo, né? Ele fala, beber, ele chora, se chorar ele lembra, se lembra ele liga, é mais ou menos assim, não sei a música ao certo, mas ela fala essas palavras. Então o que acontece? A bebida gera uma tristeza, pessoal, ela traz sentimentos nossos, o poder do álcool, ele vai gerar hormônios que vai trazer sentimentos nossos, aflorar sentimentos para nós, né? E esses sentimentos, né, vão sair, então é onde você vai ficar depressivo, triste, choramingando, chorando, né, principalmente as pessoas que terminam relacionamentos, né, relacionamentos terminados recentemente, acontece muito isso, né, a pessoa bebe, relembra da pessoa, aí vai indo, faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quando vê já está em depressão profunda por conta disso. Então assim, a bebida, pessoal, é muito contraindicada para você utilizar. Eu particularmente não bebo, então assim, não tenho nada contra, mas repetindo para vocês, quem é depressivo, quem tem depressão, geralmente não deveria nem beber, né? É um conselho. E quem tem tendência ou né, nunca teve, deve reduzir a bebida aí em 50%. Se você bebe 2 dias, passa a beber só um só. Mas isso é quase impossível, né? Isso é uma situação impossível, a questão do álcool. O álcool é algo que já virou cultura do brasileiro, né? Drogas ilícitas, esse eu não preciso nem comentar, né, pessoal? A gente não deve jamais mexer com drogas ilícitas, né? Porque pode trazer transtornos psiquiátricos
também. Então nós devemos muito dar uma maneirada nessas drogas ilícitas aí. Manter uma atitude de gratidão. A gratidão é uma atitude e um estilo de vida que demonstram ter muitos benefícios em termos de saúde, felicidade, satisfação com vida e forma com os nossos relacionamentos com os outros. Ou seja, ainda de mãos dadas com a atenção plena em seu foco, no presente e a apresentação pelo que temos agora, em vez de querer mais e mais. Ou seja, o que é isso? Nós devemos agradecer, né, ser grato pelo que nós temos hoje, né, a vida que nós temos, o curso que nós estamos formando, e não se preocupar com um futuro. Tá, professor, o que é não se preocupar com o futuro? É ficar assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que correr atrás disso, amanhã eu tenho que correr atrás disso. Não. É simplesmente você não ficar focando. Por exemplo, daqui 10 anos eu vou estar com 40 anos. Nossa, Deus, eu vou ficar velho, eu vou ficar idoso daqui 10 anos. O que eu faço? Com 40 anos, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Não, a gente não deve ficar pensando nisso, deve viver hoje. Não, hoje eu tenho 30 anos, minha vida está excelente. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Estou à disposição para vocês no chat do Zap para nós tirarmos as nossas dúvidas. Vamos lá?